rodada que teve o Galo em campo, vitória contra o Bahia, 3-0 na Arena MRV, e Cláudio Rezende está ao vivo na turma do Bate-Bola para as notícias do Galo, aqui na TBB desta quinta-feira. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite a você, Cirilo, boa noite ao Edu Panz e a todos que nos acompanham. O Galo que chegou a 9 jogos de invencibilidade na Arena MRV, somando as competições. A última derrota do Galo ainda foi com o Cuca na Arena MRV, aqueles 2-0 para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Depois disso, a chegada do Sampaoli. Nesse período de 9 jogos, o Galo tem 6 vitórias e 3 empates. É um aproveitamento muito bom. O Sampaoli já teve, um aproveitamento espetacular com o Galo lá em 2020, principalmente como mandante, naquela primeira passagem dele, quando o Atlético disputou o título até nas últimas rodadas daquela edição do Campeonato Brasileiro, e agora não está sendo diferente. É um Galo que em casa vem mostrando sua força. E o próximo desafio, Cirilo, é buscar também vitória como visitante. Isso não aconteceu ainda sob o comando do Sampaoli, e agora terá pela frente o Atlético no sábado o Sport Recife, o lanterna do campeonato, já virtualmente rebaixado. Pode inclusive estar matematicamente rebaixado nesta rodada do fim de semana, quando o Galo enfrenta lá em Recife. 6h15. O Galo tem um jogo a menos, né, Cirilo? Você falou a classificação do campeonato. Se o Atlético vencer o jogo a menos que ele tem, e ele vai ser disputado semana que vem contra o Fortaleza em casa, o Galo hoje seria o 8º colocado. Primeira página da tabela. Hoje ele é o 9º colocado. 9º? Porque o Vasco tem 42, Corinthians tem 42, o Atlético tem 40 e o São Paulo, que é o 8º, foi a 45 com empate ontem. Sim, então o Galo seria o 9º colocado, na tabela de classificação, estaria próximo aí do G7, que pode virar G8, também no Campeonato Brasileiro. Bastante possível. Então o Galo, com esses 2 jogos a menos, ele venceu um deles, Se vencer o próximo, é aquela questão, quando tem jogo atrasado, talvez se o Galo tivesse essas partidas disputadas lá atrás, não teria aquele risco que ficou aí durante o campeonato, uma boa parte aí de rebaixamento, mas foi o cenário criado, o Galo está conseguindo sair dele. Agora esse desafio contra o Sport no fim de semana, e depois tem o Fortaleza, como eu disse, semana que vem na Arena MRV. A ideia da comissão técnica do Sampaoli, ontem quem concedeu a entrevista foi o auxiliar, o Diogo Alves, que é brasileiro, inclusive, e fala muito bem, explica bem o jogo. Ele destacava que a ideia é realmente rodar os jogadores, Ele quer, o Sampaoli, dar ritmo de jogo para quem está precisando. Os jogadores que vinham atuando menos. Eu cito aqui, por exemplo, o Alexander, que veio de uma lesão, já foi titular nas 2 últimas partidas. O Saravia também estava precisando de ritmo de jogo. Vem tendo aos poucos o Dudu, que muito tempo ficou fora. Dudu, aos poucos, vem fazendo mais partidas, vem ganhando mais minutos. O Hulk, ele vem administrando a situação do Hulk. Ontem segurou o Rony. Ele vem fazendo a administração do elenco e vai ser assim até o dia 22, a final da Copa Sul-Americana. E é bom destacar, que aos poucos o coletivo do Atlético melhorou, Cirilo, e vários atletas vem crescendo de produção. O Hulk, que não estava fazendo gol ontem, fez um gol com bola rolando, Vinha essa situação para o Hulk, não fazia gol de bola rolando no Campeonato Brasileiro há não sei quantos jogos. O Rony tinha um jejum de gols enorme, O último gol do Rony tinha sido feito lá atrás, ainda em junho, ficou um jejum muito grande. O Vitor Hugo foi recuperado pelo técnico do Galo. O próprio Caio Paulista, quando vem entrando agora, vem entrando melhor. O Juan se consolidou aí como um zagueiro confiável para essa reta final. Ou seja, muitas situações, O Bernard, outro jogador agora. Ou seja, o Galo vem chegando num momento importante da temporada, principalmente para essa final, com um outro astral e com um outro espírito, não só coletivo, mas individual da turma, se a gente olhasse por um mês atrás, esse time do Galo estava destroçado, Cirilo. E hoje é um time que já joga melhor, já consegue resultados. E o torcedor já começa a confiar mais nos jogadores individualmente, Pois assim, vamos lá. Quantos jogos o São Paulo tem? 15? Desde que ele chegou? 16? Acho que é algo parecido com isso, eu vou conferir aqui, mas é por aí. Se a gente for falar em 15 jogos, Edu, de trabalho, e como se o São Paulo tivesse chegado no começo da temporada... São mais de 15, acho que são 16 ou 17 jogos. Nós estamos falando de fevereiro, março.
que é uma temporada que começa em janeiro, com muitos jogos. Ano que vem vai ser pior, né? Porque vai ter jogo já de Campeonato Brasileiro, jogos importantes já no mês de janeiro. Não que os confrontos aí dos estaduais devam ser jogados de qualquer maneira, mas assim, entendam o nível de importância e de relevância dos jogos, né? 16 jogos, Cláudio? 16 jogos sem o São Paulo. Com então, 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. É como se estivéssemos avaliando um trabalho coletivo em fevereiro. Porque não dá para desconsiderar. Só que é um fevereiro, e aí volta na comparação que eu tô falando agora, com clássico de Copa do Brasil, duelo de Sul-Americana valendo vaga, jogos pesados de Campeonato Brasileiro com você lutando contra o rebaixamento, uma pressão danada. Então, eu tenho tentado me apegar às coisas mais positivas, e é um caminho que está sendo gerado para evitar uma pressão em excesso para um trabalho que ainda é muito recente. A gente fala de 15, 16 jogos no Campeonato Brasileiro para avaliação de trabalho, de uma maneira muito extrema, na minha opinião. E acho que o atleticano hoje tem mais motivos para acreditar do que tinha 2 meses atrás, viu, Edu? Bem mais, inclusive. Não, você não tem a dúvida, né? O maior motivo deles é que o Atlético vai jogar a final da Sul-Americana. Ele está a um jogo de voltar à Libertadores e de uma grande conquista, de uma final de Recopa no ano que vem, e pode ser um calendário que o Atlético não imaginava pelo desempenho que vinha acontecendo, se a gente falar há 2 meses e meio, por exemplo. Mas a diferença é muito grande, né? Desde que chegou... Se eu tiver bem de cabeça, a estreia foi no Clássico Copa do Brasil, dia 11 de setembro. Isso, sim. Né? Perde por 2-0. E aí eu te pergunto, cara, de lá pra cá, quantas semanas cheias o São Paulo teve pra treinar esse time? Data FIFA só, eu acho, né? Só data FIFA. Só que mesmo assim, uma delas sem jogou jogador. Contra o Sport. Sim, uma delas jogou no meio da semana. Então não teve a semana para trabalhar. Sem tempo para treinar, sem tempo para implementar suas ideias, o Sampaoli foi observando, foi vendo que ele pegou um time completamente... estrupiado mentalmente, fisicamente, tecnicamente. Era muito jogador jogando mal, era muito jogador escanteado, não havia confiança do elenco, não havia confiança da diretoria, da imprensa e da torcida para com esse time. E esse cara que todo mundo ficou preocupado em determinado momento, o Sampaoli chegando em setembro para pegar um trabalho, e ele é um treinador que tem o DNA ofensivo, como é que vai ser, né? De repente a gente começa a observar um Sampaoli que monta uma linha de 5 defensiva, 3 zagueiros, jogando com linha baixa, abre mão das suas convicções, abre mão de, na teoria, qualidade técnica, porque a gente está falando de Hulk, a gente está falando de outros jogadores que, na teoria, têm qualidade, mas não estavam jogando nada. O Hulk estava tropeçando na bola. O Hulk, ele ficou 12 jogos sem participar de gol. O Arana, que estava todo mundo pedindo para parar. O Caio Paulista foi utilizado e muita gente falava que ele tinha que ser titular e o Arana reserva. Porque o Sampaoli enxergou que ele precisava de mais parte física. Então ele colocou no início um time mais físico, abrindo mão da parte técnica. E aos poucos, quando esse time começou a ter mais consistência defensiva, e se você não toma gol, Cirilo, você pode não ganhar o jogo, mas você não perde. E se você não perde, você vai recuperando confiança. Ele transformou o Atlético num time mais físico, que tomava menos gols e assim foi recuperando confiança. E quando você recupera confiança, automaticamente seus melhores jogadores, eles entram no bolo e começam a recuperar confiança. E aos poucos ele foi colocando Arana de volta, Dudu, Bernard, e recuperando Arana, Dudu, Bernard, dando confiança a jogadores escanteados e que o torcedor não confiava. Fausto, Igor Gomes, Vitor Hugo, Juan, que não havia se estreado ainda. Ele foi dando confiança para esses caras. E aos poucos o Atlético começou a evoluir, a ter desempenho, a ter resultado, classificando em Copa Sul-Americana, individualmente. A parte coletiva foi fundamental, porque ele recuperou esses atletas. E para mim o melhor, né? O principal jogador do elenco, para muitos o maior jogador da história do Atlético, também está sendo recuperado. Abriu mão dele num determinado momento, porque se você chega num elenco que está estrupiado, num time que coletivamente não funciona, primeiro você tem que recuperar o time. Primeiro você tem que recuperar a parte coletiva, para aos poucos ir recuperando a parte individual. E por último, me parece que o principal jogador do time está sendo recuperado. E olha o momento que esse cara está sendo recuperado. Num momento em que o Atlético precisa dessas vitórias para ficar tranquilo no Brasileiro, mas principalmente para jogar a final da Copa Sul-Americana. Então o trabalho é muito bom até aqui do Jorge Sampaoli, precisa ser exaltado, porque ele está recuperando esse Atlético mentalmente, tecnicamente,
fisicamente, coletivamente e individualmente, isso no prazo de pouco mais de 2 meses e que não tem 20 jogos. É um trabalho muito bom até aqui. Vamos para mais do Galo, Cláudio? Vamos lá, Cirilo. O Atlético amanhã viaja às 4 horas da tarde, voo fretado, tem um treino ainda pela manhã. O jogo contra o Sport no sábado, 4 horas. Ilha do Retiro, logo após a partida, o time retorna a Belo Horizonte. Para esse jogo, o Vitor Hugo retorna, ele não jogou ontem, estava suspenso, vem sendo titular absoluto aí com o Sampaoli. Foi bom que descansou o Vitor Hugo também, ele vem rodando aí o elenco. Agora volta o Vitor Hugo e quem está suspenso é o Juan. Então, muito possivelmente, o Juan será substituído mesmo pelo Vitor Hugo e há uma possibilidade de até colocar esse jogo o Ivan Roman para jogar. Vou explicar o porquê. Depois desse jogo, serão 2 na sequência do Galo, contra Fortaleza e Bragantino, que o Sampaoli não vai poder contar nem com o Alonso e nem com o Ivan Roman e o Franco. Esses 3 vão para a data FIFA. E aí, possivelmente, ele coloca o Ivan Roman, dá um descanso para o Saravia, porque ele vai precisar aí nessa turma, né? Que vai ficar fora o Ivan Roman e o Alonso, os outros defensores. Outro que está fora, suspenso, é o Bernard. Então, a oportunidade pode aparecer até para o Biel, né? Que fez gol ontem e tirou a zica, né? Fez aquela comemoração, né? Tirando o peso ali de um gol. O primeiro dele com a camisa do Atlético, num bom lance do Rony, né? São quantos jogos do Atlético pelo Brasileiro até o dia 22 da final? Tem o Sport, o Fortaleza e o Bragantino. São 3 jogos. 3 jogos. Do Palmeiras ficou para depois. Isso. Então vai ter que saber dosar bem o elenco, né? O Atlético tem que chegar... É uma semana para esses 3 jogos, né? O Galo joga sábado, quarta e domingo. Não tem como repetir time. Não vai, vai rodar. Você tem que pensar no dia 22, você precisa rodar o elenco para chegar saudável no principal jogo, né? Não tem como. O Atlético já chegou a 40 pontos. O Galo, assim, vamos lá. Acontecendo uma tragédia, algo completamente fora da normalidade, o Atlético não está mais na luta contra o rebaixamento, né? Nesse momento, não. Ele não está porque ele tem uma margem agora muito importante, muita gente ali no meio dessa briga, e uma dificuldade de pontos aí para que time que não está, como dizem os mais novos aí, performando, time que não está performando, tirar 7 ou 8 pontos não é simples. O Atlético está pensando agora efetivamente em estar muito bem para o dia 22. Não tem que ficar queimando lenha no Campeonato Brasileiro de qualquer maneira, né? Você tem que saber dosar, pegar jogador que está com sequência e descansar, talvez pegar todo o elenco, jogar jogo sim, jogo não, ou então fazer 60 minutos no jogo, entrar, não começar o jogo, mas terminar a partida, para todo mundo ter minuto, para não chegar 11 no dia 22 com minutagem. Para chegar ali 18, 19 jogadores já com minutagem, com ritmo de jogo, que você sabe que você vai ter que usar no principal jogo da temporada até aqui, que é dia 22 em Assunção. Então até lá vai ter que fazer uma gestão muito bem feita de elenco e ao mesmo tempo tentar manter uma base, uma espinha dorsal também, porque é fundamental que você tenha a coletividade nesses jogos. Agora, se vence na próxima rodada do Sport em Recife, aí eu acho que dá aquela suspirada, né? E aí o detalhe, Cirilo e Edu, nós apuramos hoje com fontes ligadas à Comebol que o ingresso mais barato para a finalíssima da Copa Sul-Americana vai custar $90. $90 hoje está na faixa aí de R$482. E o ingresso mais caro vai custar $200, porque é o ingresso ali do meio do campo, né? Ingresso top, dá mais de R$1.000 esse ingresso aí de $200. A venda deve começar no sábado. E há uma movimentação que a gente está vendo muito grande lá da torcida do Lanús. Já falam em 50 ônibus e 13 aviões fretados para Assunção. A torcida do Atlético aí, a gente já vê muita movimentação, mas a gente não tem esses números, né? Não sei quantos ônibus que a diretoria arrumou, não tem isso por enquanto. O Atlético, lógico, a informação que eu pude obter é que o Atlético está tentando ajudar na questão dos ingressos, Cirilo. Uma parte de ingresso aí, bancar alguns ingressos, mas tentou inclusive diminuir esse preço, mas a Comebol já tem um negócio mais ou menos definido, né? É muito difícil que o Atlético consiga, até no sábado, quando começar a venda de ingressos, diminuir esse preço. Em relação ao ano passado, teve um aumento significativo. A turma pagou $60 no ingresso mais barato ano passado. Esse ano, para a Copa Sul-Americana, porque ano passado foi Libertadores, né? Esse ano a Sul-Americana indo para 90 o mais barato. Quando você bota no dólar aí, né? Aliás, a diferença para a nossa moeda já é gritante, né? Nós estamos falando aí da casa de 5 e pouco.
Quando você compara o dólar com o real. Você vai olhar para os nossos amigos argentinos, né? Na hora que vai olhar a diferença de moeda, de poder de compra. Não é simples, não. Tá salgadinho.